Boa noite. Tá funcionando, gente? Oi, boa noite. Tudo bom? Que bom, um monte de gente entrando. Deixa eu ver se o Marcelo tá aqui. Acho que o Marcelo ainda não entrou. Boa noite para quem tá chegando agora. Bom, enquanto a gente aguarda o Marcelo, eu vou explicar, acho que para vocês, uma parte que ele já sabe, né? Que é como surgiu a ideia dessa conversa. Eu sou professora do curso de fisioterapia da USP, do campus da capital, e nossos alunos de graduação, eles sempre trouxeram muitas dúvidas com relação à abordagem da sexualidade, né, na pessoa com deficiência. Tanto na neuropediatria, né, quando a gente tem os pacientes indo para puberdade, começando, né, com o desenvolvimento sexual, quanto também um paciente adulto, né? E isso motivou a Liga de Fisioterapia em Neonatologia e Pediatria, né, lá do nosso curso, a incluir uma mesa redonda nesse nosso curso introdutório que foi em março, né, sobre sexualidade e deficiência. Né? Foi uma mesa super legal, super produtiva, e paralelamente no estágio, nossos alunos do 5º ano, eles também estavam com várias questões, várias dificuldades, né, com relação à abordagem da função sexual, da vida sexual, da sexualidade de forma geral, nos nossos pacientes neurológicos, né? E nós fizemos uma série de discussões de caso, e numa dessas discussões, a Maria Clara, a Cacaia, que é supervisora de estágio, nossa, lá na USP, ela acabou entrando em contato com o Marcelo para tirar algumas dúvidas, né? E acho que a gente tinha tantas dúvidas para serem tiradas, porque, de fato, acho que a maior parte dos currículos da área da saúde, da fisioterapia, não contemplam formalmente a saúde e sexualidade, né? Então, olha lá, o Marcelo chegou. Então, eu acredito que é uma lacuna muito grande na nossa formação enquanto profissional da saúde, e a melhor coisa
para a gente poder saber o que fazer, saber como fazer, é a gente conversar diretamente com as pessoas. Então, o Marcelo chegou, vou chamar o Marcelo agora. E a gente consegue ouvi-lo, né? Como vocês sabem, acho que a maioria de vocês sabe. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite. Desculpa, eu não sou muito íntimo do Instagram. É a rede que eu sou menos familiarizado. Tá bom Que assim? bom, eu também. Olha só, estou desvirginando nas lives aqui do Instagram agora. Vou só apagar a luz aqui. Cacaia falou boa noite, Marcelo. Tá bom assim? Tá ótimo. Para mim tá bom. Boa Muito noite. obrigada, Marcelo, Tudo por bom? ter aceito o nosso convite. É De uma honra ter nada, você aqui. de nada. Falar de sexo é gostoso, né? Às 6 da tarde, né? Falar né? Acho que fazer também, né? Falar é bom, fazer é melhor. É. Então, Marcelo, eu estava explicando para o pessoal aqui antes de você chegar um pouquinho como é que surgiu a, a ideia da gente fazer essa conversa, né? E como eu tinha dito para você, nossos alunos eles têm muitas dúvidas, né? Com Uhum. relação a tudo. A gente não tem na área da saúde de forma geral uma formação para lidar com a sexualidade, né? Sexo é tabu para a nossa sociedade de forma geral e a gente que, né, nós que somos profissionais da saúde e que deveríamos talvez ter uma naturalidade maior ou mais informações ou não sei o que, né, para poder lidar com a sexualidade, muitas vezes não temos e fica muito difícil de atender as necessidades das pessoas. Então, somos fisioterapeutas, estamos pensando em funcionalidade, independência funcional e a vida sexual faz parte disso, Aham. né? Então, eu queria ouvir um pouquinho você, se você quiser contar um pouquinho da sua trajetória, ou o que você achar relevante contar. Eu tive um acidente, uma lesão medular, quando eu tinha 20 anos de idade. Você imagina a libido de uma pessoa com 20 anos de idade. E isto era no final dos anos 70, começo dos anos 80. Foi na virada de 1979 a 1980, que é um período da história sexual da humanidade muito forte, né? Muito livre. E não só para os jovens, como para as mulheres. Foi uma libertação sexual pós-revolução feminina e, ao mesmo tempo, por exemplo, havia uns ditados na época da minha geração: não se reprima, né? Não se reprima a música do Menudo, né? Tinha um livro do Roberto Freire, que era um grande psicanalista ou psicólogo, chamado Sem Tesão Não Há Solução. Uhum. Os homens se beijavam na boca, não tinha essa coisa de ser gay ou não ser gay. As pessoas eram fluidas já naquela época. Era um período diferente, né? Era um período pré-governo Reagan, pré-AIDS, pré um mundo conservador que rolou a partir dos anos 80 e que vemos até hoje, né? As pessoas eram mais libertárias e libertinas. Eu fui para a CD fazer fisioterapia lá. Então, você imagina um ambiente em que tinha muitos meninos com uma testosterona imensa, meninos e meninas,
com muito desejo, vivendo uma experiência traumática, não sabendo como é que vai ser o novo futuro, o novo normal para eles, né? Essa expressão que a gente usa hoje para falar de pandemia. Convivendo fisicamente com outras pessoas, fazendo fisioterapia em leitos, em camas, encostando. A fisioterapia é uma coisa muito física, tem que ter uma proximidade física, muito toque, muita mão, corpos se esfregando. Ela é complicado, assim, porque fisioterapeutas jovens, recém-formadas, também descobrindo uma vida sexual mais ativa, morando sozinhas, sem os pais, enfim. E acabei vivendo nesse ambiente que muito... O tesão está no ar, entendeu? No ar e fora do ar, porque, de fato, tivemos relações ali com alunos, pacientes e profissionais e voluntárias, e era uma coisa um pouco mais libertina. Hoje não sei como é que isso é. Hoje deve ser uma censura incrível, deve ter um limite ético incrível, forte, mas se falava muito de sexo, porque a gente precisava saber o que ia acontecer. Uma das grandes questões de alguém que sofre um acidente, talvez até de uma pessoa com deficiente que entra para a adolescência, é a questão sexual. Sexo é a base da humanidade. Sem sexo a gente não estaria aqui hoje, né? E então não tinha como tratar. Era impressionante. Isso ela não tinha com quem conversar, não tinha grupos, tal. A partir dos anos 90, eu lancei o livro Feliz no Velho, falando muito de sexo. Aliás, engraçado, incrível, porque como eu terminava o Feliz no Velho? É um livro que eu falava do meu acidente. Eu terminei exatamente quando o personagem, transou pela primeira vez depois de ser deficiente, né? Experimentou uma nova sexualidade, que eu aprendi sozinho. E, aliás, estou aprendendo até hoje, e é algo que a gente não deixa de aprender nunca. Aliás, nem os deficientes, nem os não deficientes. A gente está sempre aprendendo. E uma das coisas que a gente aprende no sexo é que o sexo com uma pessoa é de um jeito, com outra pessoa é de outro. Com uma pessoa a gente sente um tipo de prazer e desejo, com outra pessoa outro tipo de prazer e desejo. A gente está sempre reaprendendo, né? Tem mulheres que não conseguem gozar, mas que depois de uma certa idade goza. Com uma pessoa goza, com outras não goza. É muito complicado, é vasto, é amplo. Imagine uma pessoa deficiente. Então, o que eu acho, em primeiro lugar, que o que a gente sempre aprende no universo da reabilitação física, e sempre se falava isso na CD, as fisioterapeutas, é que cada caso é um caso, né? Cada deficiência é uma deficiência. Então, se uma pessoa está numa cadeira de rodas, ela pode ter lesão medular, ela pode ter tido pólio, ela pode ter tido paralisia cerebral, ela pode ter tido várias coisas que a gente não sabe exatamente, né? Distrofia muscular, enfim, é uma quantidade enorme de deficiências que podem estar ser diagnosticadas numa pessoa, né? Numa portadora de necessidades especiais, como se fala hoje em dia. Eu não gosto muito desse termo, mas enfim, é o que temos. Então já começa daí, né? Porque sempre quando se fala em sexualidade de deficiente,
eu já falo, mas que deficiente, né? Que deficiência? Quem, né? E, por exemplo, mesmo pessoas que tenham o mesmo grau de lesão que eu tenho um grau de lesão medular C5, C6, tem sexualidades diferentes, tem pessoas mais interessadas em sexo, pessoas menos interessadas, e é uma loucura, porque mesmo pessoas com lesão medular, a lesão medular, qual é o nome do livro que ele escreveu? Chama-se Feliz Ano Velho. O livro não, de 12, eu escrevi 15. Mas o que eu estou falando chama-se Feliz Ano Velho. Isso aí, ó. Francineire. É isso, o pessoal está respondendo. Quando eu sofri o acidente, eu vi que tinham pessoas que, por exemplo, um detalhe fisiológico que é importante na vida de um homem. Ter ereção ou não ter ereção, né? Na lesão medular, vamos falar de lesionado medular, que é o meu caso. Lesionado medular, você um tiro, ou uma paulada na cabeça, na coluna, um mergulho mal dado que você bate a cabeça, que é o meu caso, cai do cavalo, que é o caso do Christopher Reeve, que fazia o Super-Homem, tiro, que é o caso do Marcelo Yuca, caiu do avião, que é o caso do Herbert Viana, de um aeroplanozinho. A Mara Gabrilli capotou o carro, enfim, cair da moto, que hoje é muito comum, né? Cair da moto, qualquer tipo de lesão na coluna, você pode ter uma lesão medular. Essa lesão pode ser completa ou incompleta, né? Já começa daí. Então, se ela é completa, ela pode afetar toda a inervação abaixo da lesão ou parte da inervação, ou parte dos comandos. E dependendo da altura da lesão, você tem as cervicais, as lombares e as torácicas, né? Você tem a C1, C2, C3, C4, C5, C6, que são as 6 vértebras. T1, T2, T3, T4, T5, que são as torácicas e as lombares. Geralmente, na lesão cervical, 1, 2, 3, 4, uma pessoa morre, né? C4 é uma tetraplegia completa, a pessoa não mexe o braço, mexe só o pescoço. É muito comum. C5, C6, a pessoa mexe o braço, o deltoide, o bíceps, o pulso. C6 já mexe os dedos, já mexe mais o pulso, já tem um tríceps mais intacto. A partir do T, que é a torácica, tem o braço total, completo, íntegro, e aí começa a baixar o nível da lesão, começa a depender da sustentação de tronco, aí vai, né? As lesões mais altas, elas costumam manter a ereção do paciente homem preservada, né? Quanto mais tetraplégico, mais, para falar a grosso modo, quanto mais alto o pau fica duro, né? E quanto mais baixo... Provavelmente a ver com a liberação, né? Os sinais de liberação, né, Marcelo? Na época, eu aprendi que era pelo parasimpático que ia a ereção, que é uma ereção reflexiva, né? Ela não é intencional, ela é reflexiva. Mas, mesmo assim, existem graus de ereção. Depende também do próprio fisiologia masculina, se a pessoa é obesa, se a pessoa fuma, se a pessoa Sim. tem outros problemas. Tal. Aí tem uma parte da medula que não tem ereção e que funcionaria com Viagra, por exemplo. Tem outra parte que não funciona nem com Viagra, que é uma ereção que não funciona nem com Viagra. E teta tem reflexão reflexa, exatamente, Vanessa. E tem a parte mais baixa que tem uma reflexão psicológica, né? Que é como é a de um homem comum, sem nenhuma lesão medular. Tem pessoas da minha
Tem pessoas que têm lesões próximas à minha lesão que têm ejaculação, cuja ejaculação o esperma sai. Tem uns que o esperma não sai, eles ficam interno. Tem outros que não gozam. Então, enfim, é uma quantidade enorme de possibilidades. Tem as mulheres, que têm outros Sim. tipos de ereção, né? De desejo. Sim. Tem o desejo no seio, tem a sensibilidade no seio, tem, enfim, tem vários tipos de sensibilidades que podem ser ereções completas ou não. Então, é um tema muito complexo para você fazer julgamentos resumidos, olhar uma pessoa com deficiência e falar: essa pessoa ela é impotente, ela não tem sexualidade. Vamos discutir, né, uma sexualidade possível. E aí, aí eu já desanimo, porque eu, por exemplo, eu posso ter sexualidade e posso não ser uma pessoa interessada em sexo. Posso ser uma pessoa interessada em... Eu posso ser uma pessoa cuja ereção, em que eu sinta prazer anal, pelo menos. Eu posso ser uma pessoa... Eu posso ser um deficiente que eu goste de homossexualismo passivo, por exemplo. Então, ou posso ser uma lésbica deficiente, né? O que também é Ô, muito Marcelo, comum. Eu conheço você falando... Sim. Fala. Você fala que você ia conhecer. Conheço muitos cadeirantes lesionados medulares que são gays, que são lésbicos, que são homossexuais, e eu não sei como é que eles transam, como eu também não sei como é que meu amigo não deficiente homossexual transa, e o que ele faz, o que ele não faz, não interessa a ninguém isso. Então, assim, é um tema muito, muito vasto. O que é importante saber, só para resumir, é que, sim, existe sexualidade. Ela não apagou, ela não morreu. Existe sexualidade. Cada um de um jeito. Cada um de um jeito. Cada um administra do seu modo. E aí eu acho que o papel do profissional da saúde é, então, olhar para a pessoa, né? Então, é o que a gente fala hoje da abordagem centrada na pessoa, né? Quem é o indivíduo que está na sua frente? Quais são as suas necessidades, expectativas, né? Mas quando você fala, eu fico aqui pensando se na nossa sociedade a gente também não tem a sexualidade muito centrada no genital, né? E aí, para o homem, acaba caindo, né? Muito falocentrada, né? A nossa sexualidade, não só para mulheres também, né? A gente é muito centrada muitas vezes no genital. E aí, então é um tabu, né? Eu acredito que esse seja um ponto a ser desconstruído na nossa sociedade, né? E talvez, como você mesmo disse, o fato de você ter uma disponibilidade para explorar as diferentes formas, né, de sexualidade, independente de ter algum tipo de limitação, deficiência ou o que quer que seja, é que faça toda a diferença. Sim. Né? Mas a gente fica ainda se perguntando como romper com esses paradigmas, com esses tabus, né? Então, seria muito fácil a gente virar para todos os profissionais e falarem, né? Quer dizer, esse seu recado é o mais importante de todos, que é virar e falar, olhe para a pessoa que está na sua frente, né? O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Como que a gente, né? Não tem regra, né? Seria só conversar e seria a gente delinear alguma coisa relacionada às necessidades de cada indivíduo, porque cada um. Mas não é tão simples, né? Então, nós temos barreiras também. E o que você, enquanto pessoa com a deficiência física tetraplegia, o que você sentiu de dificuldade, ou quais foram as barreiras que você sentiu nos profissionais e que talvez sirva para a gente dar uma olhadinha para dentro e dar uma mudada você falou uma coisa muito importante. E é engraçado porque isso não acontece só no profissional de fisioterapia, isso acontece nos profissionais de
de psicologia, de medicina, e todos os profissionais de saúde que existem. O tabu e o preconceito que o profissional, como ser humano, leva para dentro de uma relação profissional. É impossível não haver esse tabu, não é possível não haver esse preconceito. Eu me lembro que eu tinha a minha primeira mulher era psicóloga, e ela a gente ficou casado durante 10 anos, 9 anos, e ela tinha muita dificuldade em fazer a supervisão, né, que é a terapia do psicólogo, que é a supervisão que é um psicólogo superior que analisa os casos dela e ela, que todo psicólogo que atende precisa fazer, porque os psicólogos, ela fazia... Aí, na primeira entrevista, o psicólogo perguntava assim, por que a senhora se casou com um impotente? E ela falava, peraí, mas primeiro que meu marido não é minha questão central, minha questão central nem é ele, é meu pai, meu problema é meu Édipo. Segundo, que ele não é impotente, pelo contrário, eu morro de prazer com ele, é por isso que eu estou com ele, inclusive, né? Ele me enche de prazer, a minha vida sexual com ele é uma delícia, é maravilhosa. Assim, e aí ela mudava de terapeuta, ia para um outro terapeuta. Aí na terceira questão vinha o tema, né? O que significa para você estar casado com alguém com limitações no sexo? Porque Freud é tudo sexo, né? E aí, para você ter uma ideia como isso mexeu com ela, ela largou a psicologia, porque ela descobriu que a psicologia não é isenta, que o profissional leva para a clínica, para o consultório, para o divã, seus preconceitos. Que é impossível você tratar alguém, já que você não consegue deixar de ser quem você é, né? E eu imagino, por exemplo, vamos ampliar isso, que existam psicólogos que são homofóbicos. Então, eu imagino uma pessoa que esteja adquirindo uma liberdade para assumir uma sexualidade homoafetiva, que esteja apaixonado e que esse psicólogo tenha preconceito, entendeu? Ou seja racista, ou seja bolsonarista, e tenha um paciente de esquerda, ou ao contrário, um paciente de esquerda, um psicólogo de esquerda, que tem um paciente bolsonarista, quer dizer, uma quantidade imensa de preconceitos e travações que pode ser levadas para um consultório e que não deveriam. Quando você fala em sexualidade de deficiente, isso aí amplia muito mais, porque existe o desconhecimento, né? Então as pessoas não sabem. Ninguém nunca imaginou, olhou para aquela mulher e falou, pô, essa mulher está casada há 9 anos com um cara, porque ela deve ter tesão por ele, porque ela curte ele. Ou então ela está satisfeita com o sexo que eles têm. Já parte do princípio que tem um problema, né? Já se parte do princípio que tem alguma coisa errada nessa relação. Exatamente. Quando ela dizia... Aliás, eu já ouvi algumas relações fortes que eu tive reclamarem a mesma coisa. Que sempre quando elas fazem terapia, sempre começam a discutir a minha personagem nessa terapia. Quando ela quer falar de outra coisa. Eu já vi, não foi só ela, não, foi outras, não falando especificamente de sexualidade, mas falando assim, tem uma coisa errada com a sua cabeça para você namorar um cadeirante. Ou, né, tá acontecendo um problema aí com você, né? Vamos olhar isso direito. E isso então, você já começa isso com um profissional de psicologia, certamente vai haver também no profissional de fisioterapia, que vai olhar aquela pessoa e vai ter um certo receio, não sabe como pegar direito. O que é humano, não estou criticando, não estou
É fuzilando humano, Marcelo, o profissional mas que possa ter um desconhecimento. É humano, é é humano, humano. mas faz parte do repertório técnico, né, do profissional da saúde, poder se despir de algumas dessas desses preconceitos ou dessas premissas para poder se centrar no outro e auxiliar o outro que está ali na sua frente, que veio te buscar ajuda, né? Então, aí, ouvindo tudo isso, de novo, acho que a gente cai numa questão da formação do profissional da saúde, né? Talvez formação do cidadão, quer dizer, a gente não tem educação sexual, Perfeito, perfeito, pouquíssimo. perfeito, perfeito. Pouquíssimas escolas, eu acho que tem um conteúdo ou uma forma de abordar a sexualidade que seja saudável e libertária, né? Então, é quase que uma revolução que a gente precisa fazer, né? Perfeito. E aí, então, E como já é que a gente tem, pode né? fazer Essa isso? revolução já está rolando, né? Hum, As gerações mais jovens já têm uma relação com o outro, com a diferença, muito melhor do que a minha geração, por exemplo, né? Eu vejo meus sobrinhos, eu vejo os filhos de amigos que são mais jovens, que nem usam a palavra gay mais, né? Não existe mais essa palavra, né? Não tem mais isso, né? As pessoas são o que elas são eu falo pessoas, tanto que LGBT não é mais LGBT, né? LGBT de mais, né? É enorme, é mais, pronto, já tem um mais ali, que é porque é uma quantidade enorme de opções sexuais que não dá nem para você colocar no abecedário ali, um abecedário inteiro ali. É LGBT mais, eu acho. Não deveria nem ter o G também, só mais. E, e é isso, é mais. As pessoas são mais, as pessoas têm tudo, as pessoas. É muito bonito. As gerações mais jovens, elas têm uma capacidade de lidar, primeiro, com racismo, com sexualidade, com gênero sexual, com gênero feminino. Essa geração que participou da Revolução Feminina agora, nesses últimos anos, é uma geração incrível. Eu tenho a filha de um amigo meu, por exemplo, que ela está com 16, 17 anos, e meu amigo é gozador, ele é roteirista, escritor, ele tem a minha idade. Ela estava saindo de casa e ela estava com. Ela não depila debaixo do braço, né? E aí meu amigo falou: "Ô, você vai entrar no Uber com esse braço peludo, né?" Ela falou: "Pai, você não entra no elevador com essa barba no seu queixo?" E aí é isso, entendeu? A menina deu uma resposta para ele incrível. E eu acho que o profissional hoje ele é um ser humano, ele é uma pessoa que está inserida numa sociedade que se transforma. Então, certamente, essa pessoa que que reaprende. Eu estou reaprendendo como escritor e como pessoa que convive, que tem filhos, que convive com a humanidade, que tem coluna em jornal. Eu estou reaprendendo diariamente o meu discurso, o meu letramento racial, o meu letramento de gênero, o meu letramento sexual. Eu tenho livros escritos em que eu reescrevo, troco palavras. Eu acho que é isso. Eu acho que o profissional de saúde ele também tem que se adaptar ao mundo como um indivíduo, um cidadão. E talvez daí ele não leve esses preconceitos para a clínica. Uma pergunta dos nossos alunos, Marcelo, é exatamente o que mudou no seu conceito sobre sexualidade, né? Ao longo da Depois do vida. acidente, Ao longo da vida, né? ao longo da vida, eu acho que é não julgar, não ter preconceito, toda forma, como é que é? Toda forma de prazer vale a pena. É, existe algo entre o céu e a terra mais do que a filosofia. Toda Uhum. forma de amor Entre vale quatro a paredes pena. vale tudo. Entre quatro paredes vale tudo. Que eu acho que todas eu não tenho preconceito nenhum contra pessoas
ativas sexualmente ou pessoas inativas. Eu acho que as pessoas elas têm o seu caminho a tomar, entendeu? E não tem que a gente ficar julgando se o que é certo, o que é errado. Elas vão encontrar o seu caminho. Após a lesão, algo mudou? Mudou muito, claro que mudou. A minha própria sexualidade mudou. Eu passei a explorar, mas isso nem sempre é apenas em função da lesão, é em função até da maturidade masculina, né? De você, o homem, quanto mais velho vai ficando, mais vai aprendendo a dar prazer também, a sentir prazer em dar prazer, a aprender a dar prazer, desculpe a franqueza, mas aprender a fazer, por exemplo, um sexo oral numa mulher é uma coisa que se demora uns anos para você aprender. É uma técnica peculiar ali que você vai... e eu lembro até hoje de amiga minha me ensinando. Ela não me ensinou na cama. Olha, mas ali tem gente que não aprende, viu? Eu sei. Ela me ensinou no restaurante lambendo uma colher. Porque eu via um programa daquela mulher mostrando que era de um jeito e ela, não, é desse outro jeito. E aí e ela me ensinou com uma colher. Então, assim, mudou minha vida o dia que ela aprendeu isso. Eu passei a ser um profissional Vamos aproveitar a utilidade isso aos pública. 40 anos de idade. Quer dizer, então, Utilidade pública, pessoal que está assistindo, aprendam com as amigas, com quem for. Pois é, e pode ser que eu conheci mulheres que não gostam de sexo oral. A maioria Sim. adora. Tem pessoas que não gostam. Mas assim, eu passei a adquirir, depois que eu comecei a descobrir, porque o pênis, o pau, o pinto, ele é muito óbvio, né? Ele é um falo, né? Ele é um monumento do Ibirapuera, né? Um negócio assim, né? Ele é um monumento do Ibirapuera inspirado num pau, né? Ele é um negócio assim, né? Mesmo assim, ainda tem nuances também. Tem um momentozinho da glande, tem a peninha, tem a pelezinha, morder não pode ser uma mordida, tem que ser né? Tem várias nuances. Agora, um clítoris, é uma coisa sofisticadérrima, é um negócio que tem 3 vezes ou 4 vezes mais terminações nervosas que um pau. A mulher sente 3 ou 4 vezes mais prazer do que um homem ali só no clitóris. Ainda tem o prazer de penetração. Enfim, é infinita a quantidade disso. Como você pode explorar uma buceta, vamos falar, vagina é uma palavra bem babaca, né? Uma boceta. É lindo, os lábios, enfim. O universo chegou uma criança aqui, não posso. E você acha que... Bom, opa, quem está aí? Tião, vem cá, Tião. Dá um oi aqui para as pessoas. Dá? Oi, Tião. Você é famoso, hein? Tião. Oi, tudo bom? Manda ele tirar a chupeta. Vai ele tirar a chupeta. Deixa eu ver você sem chupeta. Deixa eu ver. Ai, que lindo, gente! Amei! Dá um sorrisão. Melhorou. Agora sim, hein? Bem mais gato sem chupeta. Ô, Marcelo, então, de novo, quando você me fala isso, eu fico pensando, né? Você trilhou esse caminho sozinho, você foi autodidata, lógico que você teve ajudinha de amigas e etc., e outras pessoas, mas existe uma rede de suporte, de fato, para a pessoa com deficiência, para lidar com a sexualidade? Você teve acesso a isso? Você conhece? Olha, depois que eu sofri um acidente, depois que eu escrevi o Feliz do Velho, eu lembro que a CD fez um grupo de sexo e sempre me chamava lá para fazer. Mas eu acho que deve ter, né? Eu não sei. Eu na verdade, eu não milito mais nesse universo. Eu escrevo, eu sou escritor, né? Mas eu sei que na CD tinha um grupo de sexo e deve ter até hoje, porque é uma coisa que... Você imagina, eu tinha 20 anos, mas tem casais, né? E aí eles têm que redescobrir como é que funciona, eles têm várias dúvidas, né? Até a questão
dos aditivos, né? Por exemplo, que isso na minha época não tinha, que era o Viagra, tem também prótese, né? Eu tinha um amigo meu que, aliás, era homossexual. Não, não era homossexual, não. Era um amigo meu lindo e muito paquerado, muito chavecado. E ele não tinha ereção nem com Viagra, ele tinha uma lesão bem peculiar ali. E a gente convencia ele, coloca prótese peniana, isso hoje em dia é super moderno, entendeu? Prática tal. E aí eu acho que ele demorava para colocar, eu não entendia isso, mas acho que ele deve ter colocado. Enfim, tem várias questões, acho que urologistas também podem ajudar, né? Tem várias questões aí. Uhum. E você acha que o quanto que a gente tem que colocar isso de uma maneira formal no nosso cotidiano? Quer dizer, a ACD tem, né, tem outros centros de reabilitação que também têm, né, abordam o assunto da sexualidade, mas pelas dúvidas que a gente recebe, tanto dos pacientes quanto dos profissionais, estudantes, parece que esse assunto ainda não está azeitado o suficiente, né, para poder para a gente poder de fato chegar a uma independência Opa, funcional. fisioterapia pélvico também auxilia em disfunções sexuais. Sim. Essa fisioterapia pélvica. Eu não conhecia, tá vendo? Estou aprendendo aqui. Fisioterapia pélvica. Quando a gente vai então adentrar para a neurofisiologia, né, e para o controle motor, aí assim, a gente tem técnicas, né, da fisioterapia para melhorar a função sexual, né, feminina e masculina, né? Mas eu não sei se a gente discute aqui as questões técnicas, eu não sei se as pessoas acham que é interessante a gente discutir. Você fez algum procedimento técnico específico para a função sexual, Marcelo? Você conhece alguma coisa? Não. Alguém tinha perguntado sobre a sensibilidade, né? Treinamento sensorial, né? Como que foi isso para você? Como é que Olha, você é uma outra explora? sensibilidade, ela não é mais a mesma, isso aí não tem a menor dúvida. Você tem que pensar o seguinte: uma das coisas que as pessoas. A gente tinha uma brincadeira lá na ACD, é que assim, entre nós deficientes, a gente ficou muito amigo de muitos deficientes, né? Que a gente, uma piada interna nossa era assim, que todo mundo acha que a gente é comunista, né? Que a gente, de cima para baixo, é forte que nem martelo e da cintura para baixo, foi-se. Né? E não foi-se. A minha unha cresce, o pelo da minha perna cresce, as veias as minhas artérias jorram sangue, eu tenho cãibras, o meu testículo ele gera espermatozoides, ele sai, o espermatozoide sai. Eu tenho um pênis que ele tem uma função própria, autogênica. Eu tenho bexiga, eu tenho rim. Quer dizer, não matou. A mesma sensibilidade na pele também não é zero. Então as pessoas, daqui para baixo, morreu? Não morreu. O corpo está vivaço, continua tudo igual. Aliás, o que é um problema até, porque a gente começa a envelhecer e começa a ter problema de velho, né? Eu, dos 20 anos, eu tinha problema de pessoas com cadeira de rodas. Agora, com 60, eu começo a ter problema de próstata, de pedra, no vesícula, enfim. Coisa de velhinho. Então, assim, por que tudo funciona e o pau não funcionaria? Me explica isso. Por que o meu rim, minha bexiga, meu baço, meu intestino, tudo está funcionando? Tudo está funcionando. Eu acho que, como você disse, o pau morreu? Tem casos, então, assim, casos. Né? Aí você já pensou, então eu não tenho dor de pedra de rim? Então, não tenho dor intestinal? Não tenho.
De onde uma pessoa imagina isso? Não faz o menor sentido. Então, acho que começa daí, né? A sensibilidade não morre. Não morre. Ela diminui. Ela é de um outro jeito. Mas ela não morre, entendeu? Por que a acessibilidade morreria? Não dá para entender assim, de onde saiu isso, entendeu? É puro preconceito, é algo construído na mente de décadas de preconceito e que enxerga uma cadeira de rodas como o fim do mundo, como doença, como uma pessoa. Quando eu sofri acidente, a minha mãe vendeu o meu título. Eu tinha um título no Clube Paulistano. Minha mãe vendeu meu título porque ela pensou, ela não vai mais usar. Eu sou a pessoa da minha família que mais nado. Eu vou para natação 3 vezes por semana. Sinto uma falta desgraçada sobre isso, desse título. Poderia levar meus filhos para a piscina, né? Mas a minha mãe vendeu, porque achou que eu não ia mais usar. Tadinha, ela é uma pessoa de uma outra geração. De fato, deficiente não tem mais vida, né? Ninguém imaginou que eu dirigisse, que eu dirijo daqui para o Rio e volto em um dia. Entendeu? Enfim. Então é a mesma coisa em relação à acessibilidade. Quer dizer, tenho? Claro que tenho. Evidente que tenho. Por que eu não ia ter? Marcelo, o Renato... Você pega uma glande, você pega um pênis, pega uma glande, faz isso o tempo todo. Não está gerando N hormônios sexuais que estão correndo pelo seu sangue, que estão tirando o seu fôlego, que estão preenchendo o seu cérebro, hormônios de serotonina, satisfação. Você acha o quê? Que também eu fiquei para perto, minhas serotoninas também morreram todas? Não faz o menor sentido isso. A serotonina está aqui, não está no pinto. Né? A mesma coisa em relação à mulher. Você pega uma penetração em que fica friccionando o clitóris dela, ela não está sentindo nada. Por quê? Não faz o menor sentido. Isso é preconceito, achar que o sexo é pele. Sexo não é pele, sexo é um conjunto de coisas que levam o prazer ao sexo. Né? Hormônios que correm pelo corpo, é tudo, o coração que pula, que bate mais forte. A própria glande, a cisão da glande é imensa. O imaginário. Não é? Então, acho que começa daí essa discussão. Tem que lançar esse tipo de debate. Né? Porque se a unha do cara cresce, se o pelo da perna cresce, se todos os órgãos internos funcionam, por que o pau ou o clitóris não funcionaria? Sim. Aí me faz lembrar justamente da pergunta do Renato, né? Que ele fala sobre capacitismo, né? Quer dizer, aqui que a gente está reduzindo, né, os indivíduos. Então, acho que é uma visão do corpo onde você tem que servir para algo, né? Você tem que estar fazendo parte de uma cadeia produtiva, e aí, nesse sentido, as deficiências elas são enxergadas como uma menos-valia daquele indivíduo, né? Então, você... O que é capacitismo? Então, eu acho que a pergunta do Renato, o que ele quis dizer é o quanto que a gente também... o quanto a gente pode reduzir, né, o indivíduo a uma função que a gente quer conseguir utilitária. Né? Isso é capacitismo? O Renato está falando, né? Capacitismo é um preconceito contra a pessoa com deficiência, né? Entendi. Tem preconceito envolvido. Eu vou te falar uma coisa. Eu convivi com muitos deficientes a vida toda, né? Convivo ainda, né? Uma vez eu fui para um congresso indígena em 1989, no meio da Amazônia, numa aldeia indígena. Estava o Sting lá, na aldeia do Raoni. Foi um congresso que foi toda a imprensa, foi acontecimento. A minha mãe era advogada de demarcação de terras indígenas, ela não podia ir e pediram para eu ir. Eu fui.
peguei um avião até Belém, peguei um aviãozinho até Altamira, peguei uma caminhonete que pulava até não sei, uma canoa até não sei o quê. Cheguei lá. Quando eu chego lá, tem um amigo meu deficiente, cadeirante lá, americano, tetraplégico. Eu falei, como é que você veio se não tinha voo? Ele falou, eu vim de ônibus. Ele foi de ônibus pela Transamazônica. O ônibus atolava, todo mundo descia, empurrava, ele ia. Então, assim, eu, falando que eu me achando um super-herói, vi um cara que foi de... Eu tinha um amigo meu que era... Ele não era mergulhador, ele era instrutor de mergulho. Paraplégico. Tem amigo meu que escalou o Everest. Tem amigo meu que faz maratona. Se alguém for alguma vez a uma Paralimpíada, você não consegue correr que os caras correm. Você não joga bola, você perde do futebol dos cegos. Você perde da espada quer dizer, é ridículo você ficar achando que um deficiente é incapaz. Ele não conhece a realidade, entendeu? Eu conheci um cadeirante americano que ele era alpinista, ele escalava pedras, entendeu? E tem vários esqui. Quantos amigos meus me pediram para, quando eu morei nos Estados Unidos, vamos lá esquiar. Eu tá louco, vou esquiar. E eu fui esquiar, peguei uma mesma neve, montanha com neve. E, enfim, tem caçador, tem tudo. Tem velejador, tem de tudo, andar a cavalo, tem de tudo, entendeu? Todo mundo está se adaptando a essa nova realidade. É apenas a cabeça das pessoas que acham que a gente é incapaz, entendeu? Não tem ideia de que a gente é possível. Agora, se você me coloca um ônibus adaptado na minha porta, que ela é de São Paulo, agora todos são, uma calçada que eu posso ir da minha casa até essa calçada, uma faculdade que tenha acesso, e que eu possa fazer qualquer curso, inclusive de medicina. E se você me deixar fazer um curso de medicina de cirurgia, cara, o deficiente vai, entendeu? Como tem deficientes que são paraplégicos, que são psicólogos. Então, assim, a barreira não é na nossa cabeça nem na nossa vontade. A barreira é a barreira social, é a barreira arquitetônica. O preconceito, e principalmente o preconceito, né? E tem uma outra questão além da acessibilidade ou além da inclusão, que eu acho que está relacionado ao conceito do capacitismo, que é essa visão utilitária, né? Quer dizer, se você, por ter alguma deficiência, você não contribui economicamente para a sociedade da mesma forma que uma pessoa sem deficiência, você passa a ser um ser que onera. Bom, né? não é o que eu vivo como jornalista e escritor, quer dizer, Então, pelo contrário. Eu não sou mandado embora, eu tenho vários passarários, várias demissões de massa. Eu não sou mandado embora porque eu sou importante para o jornal em que eu trabalho. Sim. Então, acho que depende Mas da isso é exceção, né, Marcelo? Tem um engenheiro... Pergunta para o Steve Hawking se ele seria mandado embora da universidade dele. Não sei, tem vários tipos de profissionais que são super úteis, né? Eu não sei, acho que é um certo paternalismo achar que a gente possa estar É claro que a gente tem mais dificuldade, é claro, mas a gente pode ser um profissional muito melhor do que pessoas... Então, eu acho que a questão a pessoa com deficiência, ela pode qualquer coisa, mas ela não tem que, né? Não entendi. Pois é. Então, nós temos que dar uma profissão para a pessoa com deficiência, ela quer, ela pode. Né? Mas eu tenho que... Mas você tem que dar uma profissão para uma pessoa não deficiente? É a mesma coisa. Tira a palavra deficiente. Sim.
Tira a palavra deficiente. Exatamente. Eu acho que é o que a gente vê, por Eu tenho dois exemplo. sobrinhos meus que não trabalham. Perfeito. Tem 30 anos de idade. Exatamente. Estão É que quando deprimidos. você vê. Exato. E quando você Tira vê a a palavra pessoa com deficiente. A deficiência. pessoa quer trabalhar, a pessoa não Isso. quer, a pessoa tem gana, a pessoa sabe o que ela quer, Uhum, ou ela não sabe. uhum. Tem deficiente que talvez não saiba o que ele quer, como qualquer ser humano normal. Ah, faz Isso. faculdade de arquitetura, desiste, vai fazer a faculdade de direito. E aí entra a questão do preconceito, porque aí você olha, né, aquela palavra horrível que muitas pessoas usavam, inválido, né? Então, o que que significa isso? Válido para quê? Para que a pessoa é válida? Né? Você está pensando em validar para quê? Né? Então, é um preconceito a ser rompido também. Ah, mas essa palavra acho que ninguém mais usa, né? Faz tempo isso, né? Não usa, mas o preconceito ainda continua. Sim. Né? Então é isso. Então como é que você rompe o preconceito, né? E é um preconceito, por exemplo, me fez lembrar até daquele comentário sobre as pessoas em situação de rua da primeira-dama do Estado, né? Quer dizer, as pessoas gostam de ficar na rua, as pessoas gostam de não trabalhar, né? Então a gente está falando de um estigma, né? Que tem por detrás disso uma relação com o produtivismo, né? Mas acho que isso enfim, a gente acabou enveredando para um outro lado, né? Mas que tem a ver um pouco com essa percepção, poxa vida, né? A pessoa tem uma deficiência, então o sexo dela não é bom, né? A vida sexual dela é uma porcaria, né? E as coisas não estão atreladas, né? É lógico que algumas dificuldades físicas podem existir de uma forma mais intensa no cotidiano de uma pessoa com deficiência física, né? Mas é mais uma barreira para a gente romper, né? Olha, concordo. Você tem que pensar que o caso, por exemplo, da Bia Dória, vai existir racistas, preconceituosos, homofóbicos a vida toda, a humanidade toda, entendeu? Vai existir. Ontem eu vi um videozinho de um casal nos Estados Unidos com uma máscara que tinha uma suástica num supermercado. Então, assim, eu acho que aí já foge um pouco do fato de ser ou não deficiente. Isso aí é da natureza humana. O preconceito, a gente está falando em evolução, as pessoas mais jovens, mas a gente vê hoje como o discurso de ódio ele ainda existe, né? O preconceito, o racismo ainda existe. Eu acho que a humanidade não vai se livrar disso nunca, né? O preconceito contra indígenas, que é uma coisa inacreditável, que é algo que também a gente Uhum. precisa ter se livrado disso. Até o preconceito contra a democracia, né? Então, eu acho que a gente não pode agora achar que de uma hora para outra ninguém mais vai ter preconceito, vai continuar tendo. Uhum. Eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Se alguém acredita na evolução da humanidade, vai demorar um pouquinho para a gente chegar nesse nível ainda. Eu acho que eu não vou estar viva para ver, não, esse mundo livre de preconceito. Mas eu também eu acho que a gente tem que lutar no nosso cotidiano para isso, né? Sim, Então, a nossa atitude, né? A nossa atitude. a nossa atitude, e eu acho que algumas coisas elas têm que estar formalmente estruturadas, né? Então, acabei de ver um comentário da Luciana aqui, né? Que por acaso eu conheci a médica, né? A dificuldade de lidar com a sexualidade na área da saúde, ela não é só com a pessoa com deficiência, é de forma geral, né? Concordo com ela. Meu Deus do céu. Tira a palavra deficiente aí dessa frase. Acho que a sexualidade já é um tabu em toda a sociedade, né? Uhum. Mas agora, o que que a gente faz, né? Então, quais são os passos que a gente pode dar? Então, uma das coisas talvez seja a gente formalmente abordar, né? De forma sistemática, estruturada. Tá bom, eu vou comprar. Só um minutinho, tá? Compra? Depois eu compro.
Eu acho Então que a gente deixa, a gente tô começando a ter que encerrar a live, porque agora e começa. vai acabar mesmo, gente. 16 segundos restantes. Eu perdi o Ah, é? tempo. Aham, 10 Nossa. segundos. Então, Olha, acho que eu vou efetividade agradecer. atitudinal é o caminho. Concordo, Renato, é isso aí.